Mas eu queria voltar só um pouquinho para sua infância. Que você falou que você já tinha algumas percepções energéticas diferentes quando você era pequeno. Já tinha. É isso? Tinha. Conta só mais um pouco disso, depois eu queria saber daquele que você falou que teve 2 grandes eventos na sua vida, Tá. que foram desdobramentos que você teve. Então, Sim. vamos voltar só para sua infância, só para a gente voltar para essa parte que eu me interessei. Tá. Então, na minha infância, que eu recordo hoje, né, que eu consigo, vamos dizer, fazer aquilo que eu disse, voltar lá e entender o que aconteceu lá atrás. Eu tinha muitos momentos que, vamos dizer, eu ia na janela da minha casa, talvez a minha mãe, as pessoas nem saibam disso. Eu ia na janela da minha casa e eu, vamos dizer, chorava. Eu queria voltar ou ir para um lugar que eu não sabia o que era. E, vamos dizer, pedia, me levem daqui. Só que eu tinha 5 anos e eu não entendia. E ele dava um lapso, uma volta ali de tempo, que depois eu não entendi o que se passou naquele momento. E aí tiveram vários episódios, assim... Peraí, você estava falando que você tinha aquele Lost in Time? Isso. Você tinha um período de tempo que sumia. Sumia. E aí... Tá, mas aí então, quem está em casa, pense o que quiser sobre isso. Você já tem a conclusão disso ou não? Mais ou menos. Tá bom. Mas daí essa Então, parte... tá. Então, e aí tinham outros episódios que, vamos dizer, porque na infância a gente tem os campos abertos, né? A gente tem as faculdades, elas todas mais afloradas. A gente não está conectado ainda na grade planetária, formando a matriz que a gente tem assentada lá hoje. E eu lembro de alguns episódios que eu acessava outras coisas ali no ambiente. E eu chamava meu pai, eu vi tal coisa lá, eu vi outra coisa lá. E ele ia e não via nada disso. E eu pensava assim, mas estava aqui, era grande, como que não está mais? E então isso acontecia seguido comigo e eu não entendi. Então, e minha mãe me levava às vezes em alguns locais também, tipo benzedeiras, e elas falavam algumas coisas ali que também depois eu acabei me recordando, tipo, que bom que você está aqui. Mas elas não estavam falando comigo. Elas estavam falando com o Charim. Que depois eu explico quem é o Charim. Mas elas estavam falando com o Charim. Porque elas tinham essa percepção. E eu contei agora, recentemente, numa live que eu fiz, de um episódio também, que eu tive lá na casa do meu primo. Lá no Rio Grande do Sul, a gente chama de morar para fora. Quando a pessoa mora na roça, vocês dizem assim. Sim. E então eu ia tirar férias na casa dele. Eu sempre estava por lá tirando férias. E eu lembro que o tempo fechou. Se armou um temporal muito grande. E a gente estava tomando banho na piscina que tinha lá. E eu lembro que minha tia, ela chamou, entrem porque está muito feio o tempo. Estava com vento e estava caindo muito raio. Então foi aquele tempo, sabe? Quando a gente é criança, garota ali, que fica, enrola mais um pouco, faz. Então meu primo saiu e eu saí da piscina para me secar e correr. Nem era se secar, mas para correr para lá. E eu lembro que eu paralisei ali e vi no céu. O que naquela época eu não entendi direito o que era aquilo. Mas eu vi e hoje eu sei que aquilo era uma nave. E aquilo me paralisou e eu fui para lá. Só que eu não me recordo. Deu novamente esse lapso. Esse... Missing time. Esse espaço-tempo fora do Perdido. Espaço-tempo. O que eu me recordo é que quando eu recobrei a consciência, caiu um raio muito forte. E esse raio, até minha tia usou a seguinte expressão, ele saiu na piscina. Ela usou, ele saiu na piscina. E eu me assustei, isso eu me recordo perfeitamente. Eu me assustei com esse raio e eu corri para dentro de casa. Inclusive, isso até gerou algumas coisas que eu tenho, assim, certos traumas de temporal. Chuva, sim. Quando cai raio e tudo mais. Só que nessas fases que eu vivo hoje, é como se, às vezes, eu volto para essas situações e tenho um entendimento mais completo. Então, eu fui lá para justamente ter um contato, ter vamos dizer assim, uma calma, sabe? Calma. Lembra que eu contei dos 5 anos? Calma. É aí. Você precisa ficar tranquilo, tudo mais. Só que criança, adolescente, né? 12, 13 anos. Então, eu entendia naquele momento que eram formas de comunicação com essas equipes que hoje
eu consigo ter mais contato, mas sem ter entendimento nenhum. Então, assim, a gente usa o linguajar, né? Eram coisas bizarras que iam acontecendo ao longo da vida e a gente não entendia. Muitas situações assim. Então você viu uma nave. Uma nave, eu provavelmente Como é? Você lembra dela? Lembro. Ela estava no céu, piscava, só que aí que tá. É como se só eu estivesse vendo aquilo. Sim, sim. Porque essa situação que eu falei do meu pai ali, dessas coisas que aconteciam, era eu só que via. Porque eu chamava, pai, tem uma coisa ali. Ele vinha, não tinha mais nada. E aí eu não enxergava mais aquilo também. Depois eu enxergava novamente. Outra coisa, não tinha mais nada novamente. Então eu sempre me achava esquisito. Eu achava, isso é esquisito, isso é bizarro. Hoje eu até fiz um videozinho contando umas coisas lá no meu Instagram, bem curtinho. Fiz um videozinho contando experiências de ontem à noite, do Pedrinho, meu filho. Que foram, assim, surreais também. A gente busca um entendimento e acaba não tendo. E depois eu comentei sobre 2 episódios, né? Teve esse... É que você falou que nessa nave você teve a sensação, quando caiu o raio na piscina, você tem a sensação de que você foi para essa nave. Eu fui, isso eu tenho certeza hoje. Naquele momento, não. Hoje eu tenho certeza porque em projeção eu visualizei o que eu fui fazer lá. Vamos dizer, eu fui lá, eu não fiz alguma atividade, assim, mas eu consegui estar lá tendo esse contato com esses seres que estavam lá. E essa era uma nave de qual linhagem? É uma nave do Comando Ashtar. Tá, Ashtar, tá bom. Isso. Você lembra o que você viu lá? Vi alguns seres, hoje. Hoje, na projeção que eu fiz hoje. Lá naquele... Na época não, foi só um lapso, foi só um tempo perdido. Então, eu via esses seres, a maioria com traços pleiadianos, tá? E lirianos. Tá. Que são até meio parecidos, os lirianos com os pleiadianos. Tem pequenas diferenças, assim. E era como se eles se mostram ali, ou me acolhem ali, para mostrar essa tranquilidade. Então, é isso.